Olá, queridos internautas, caros colegas, é um prazer estarmos juntos, né? E nós vamos apresentar aqui o tema que é a pesquisa em reencarnação, pontos convergentes e divergentes entre a terapia de vidas passadas e espiritismo. Como nasceu esse trabalho? Do segundo encontro de pesquisadores, em que apresentamos o livro A Terapia de Vidas Passadas, de Brian Weiss. E a partir dessa leitura, dessa apresentação, vieram convites para apresentarmos em casas espíritas, para que a gente pudesse relatar, né, aquilo que foi o conteúdo do livro. E a surpresa que tinha, né, mediante isso, é que eu dizia para as pessoas: olha, eu não sou médica, eu não sou psicóloga, estou começando a estudar o assunto. E havia muitos questionamentos no que se referia a, por exemplo, o Espiritismo prega o esquecimento do passado. Por que relembrar? Ou então, posso fazer a terapia de vidas passadas no centro espírita? Então, eram questões assim, ora de curiosidade, ora questões doutrinárias mesmo. Então, aqui, passamos para um próximo item. Por que nós vamos estudar as terapias passadas? Né? Que foi o questionamento que tive a partir desse encontro. Não se trata mais agora da curiosidade de ler e expor um livro. Uma análise crítica. A doutrina espírita, da qual sou adepta, ela tem a reencarnação como uma ideia básica, como um conceito básico. Mas é necessário conhecermos outras teorias reencarnacionistas, outras doutrinas, e compará-las, sim, ver o que tem de convergente e divergente. É interessante estudarmos a metodologia usada pelo pesquisador Brian Weiss. Por quê? Porque ele chega à reencarnação por métodos científicos e não por crença. Conhecer a teoria para ter como argumentar sobre ela, para dizer realmente, com propriedade, por que creio, por que não creio, por que faço ou não. E a pergunta que não quis calar: por que usar a terapia se há o esquecimento? Então, nós partimos ali da obra cujo autor é o Brian Leslie Weiss. Nascido em Nova York, atualmente com 75 anos, formação em medicina, especializada em psiquiatria. Então, a terapia de vidas passadas, ela surge de um médico. Então, ela realmente é vinculada a conceitos científicos e não a crenças ou literatura espírita, não aqui colocadas como num âmbito menor, mas colocando da seguinte maneira: é um caminho diferente de se chegar até o conceito de reencarnação. As principais obras do Weiss seriam Muitas Vidas, Muitos Mestres, Só o Amor é Real, Uma Só Alma. Mas hoje achamos uma quantidade maior de obras, vídeos, artigos. Né? O autor ele não para por aí. Ele continua escrevendo sobre o tema em várias outras obras de relatos ali das suas pesquisas. Nesse livro, o que foi analisado? Né, no livro Terapia de Vidas Passadas, a cura através de terapias de vidas passadas. Então, ele vai regredir uma série de pessoas, né, em tratamento por métodos científicos, médicos lá, da psiquiatria, e ele vai catalogar isso. Né? Então, ele fala da compreensão através da experiência, que seria a experiência da regressão. A proposta é justamente curar o corpo pela cura da mente, e a regressão possibilitaria essa cura da mente. A cura de relacionamentos conflitivos, cura de adultos molestados quando crianças e os mecanismos de defesa da obesidade e uso de drogas pelo poder das teorias místicas. Qual era a metodologia de Weiss? Primeiro, havia a consulta para apresentação do caso. Ele pedia que o paciente levasse para casa fitas, porque ele começa esse processo na década de 1980. Então, o veículo eram as fitas cassetes com mensagens relaxantes, para que a pessoa pudesse já ir se desprendendo, permitindo ali o aflorar das lembranças. Posteriormente, o processo de hipnose,
E na hipnose, ele começava a regredir a pessoa, provocar lembranças, né, induzir a pessoa às lembranças. E depois que essas lembranças atingiam ponto-chave, havia um momento de tomada de consciência da pessoa que estava regredida, tomada de consciência a respeito do seu problema, da sua dificuldade e dos momentos que ela os encontra ali em seu passado. E a partir dessa tomada de consciência, a intervenção do psiquiatra, que era o Dr. Wise. Mas como que ele começou tudo isso? Ele começa realmente em 1980 com o caso da sua paciente, Catherine. Imagina que seja um nome fictício, que não seja o nome ali da paciente. Era uma moça de 20 anos, católica, mas sem nenhum conflito com a religião católica. E ela tinha como sintomas ali medos, fobias, acessos de pânico paralisantes, depressão e pesadelos recorrentes. E ela não apresentava respostas à terapia tradicional. Né? Aquilo levava realmente aos engasgos e ela recusava a medicação. Então, foi uma paciente que desafiou o médico a buscar outros métodos diferentes daquele com os quais ele estava acostumado. Ele buscou a hipnose. E ele aqui define a hipnose como uma concentração focalizada. Nesse processo de hipnose, obedecendo toda aquela metodologia que nós já citamos, ele consegue regredir a Catherine a várias vidas. Ele primeiro começa, ela chega na sua infância, ela verifica ali os seus traumas de infância, mas ele percebe que não é ali que tudo começa. Então, a regressão se dá até que ela chegue 4.000 anos antes daquele período, numa vida passada no Egito, onde ela encontra a cena, onde realmente ali ela desencarna, e o que causa toda aquela fobia, todo aquele medo, todo aquele pânico. Então, a partir daí, é uma nova era no trabalho desse autor. Então, a gente coloca aqui o autor e a regressão, né? Que foi um divisor de águas na vida dele. Quando a pessoa tem várias queixas, tanto físicas como emocionais, são necessárias várias sessões. A regressão não é necessária em todos os casos, apenas quando a raiz do problema não é encontrada na vida presente. Ela é uma expansão do campo de ação e do pensamento. Por meio da compreensão provocada pela teoria de vidas passadas, a raiva pode ser reduzida e o trauma curado com maior rapidez. Então, a gente vê que é uma questão da regressão, de uma visita a outros tempos, a outras vivências, mas com aquela metodologia científica mesmo, de descobrir o problema para poder intervir nele. Adequadas em todos os casos? Não. Mas aqui, na visão do Wise, ele acredita que ela proporciona uma maior qualidade de vida e menor medo de enfrentar obstáculos. Outra conclusão do Wise, ao longo do livro: a pessoa precisa querer a cura para que haja efeito. A cura ocorrerá por meio do trabalho com as emoções e o diálogo entre os seus eus presente e passado. E o que seria a cura nesse processo? Compreender a situação e promover progressos no comportamento a respeito dos motivos dos traumas. Agir de maneira diferente em relação a outras pessoas reencarnadas e envolvidas numa mesma situação. Ou seja, a cura seria ter esse conhecimento da situação traumática para que se saiba lidar melhor com esse trauma e principalmente com as pessoas envolvidas nele. Agora nós apresentamos um pouco do que já estudamos sobre a teoria, do que concluímos ali do autor. O que seria de divergente do espiritismo? Né? A terapia de vidas passadas, como que ela é colocada hoje? Como uma terapia holística, fundamentada em estudos e pesquisas científicas, ainda que não seja considerada, e ele mesmo coloca, e outros autores, que são terapeutas de vidas passadas, não colocam como um conhecimento científico, mas ele é adquirido a partir de pesquisa científica.
O espiritismo é diferente, é uma questão doutrinária, vista sobre um prisma científico, filosófico, religioso. Não é necessariamente essa ciência enquanto conhecimento já. Que palavra usaria agora? Uma ciência reconhecidamente ciência, porque o próprio espiritismo, para ser constituído, ele foi constituído por meio de um método científico, de investigação de Allan Kardec. O espiritismo não estimula a regressão de memória por curiosidade. E nas obras básicas espíritas, há várias explicações de por que o passado deve ser esquecido. E por que o passado deve ser esquecido? Então, nas obras básicas espíritas, nós encontramos os argumentos para que esse esquecimento seja favorecido. Né? Que seria, vamos dizer assim, o que diverge a teoria de vidas passadas do espiritismo. Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. No livro dos Espíritos ainda. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se lhe esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordassem do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência para ele é como se fosse a primeira. E eis, então, que está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Então, ainda que seja um questionamento, nós entendemos que Deus aqui dá uma oportunidade para que o espírito recomece sem estar amarrado aos erros, aos traumas e às dificuldades ocorridas no passado, deixando tudo isso para trás. Ainda no livro dos Espíritos, não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em existências anteriores. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência é o desejo de experimentarmos, de não rescindir nas faltas já cometidas. Nos concita a resistência àqueles pendores. E aqui nós temos, mais uma vez, argumentos no Evangelho e no que é o Espiritismo. Né? Sempre reforçando que o esquecimento é uma bondade divina que permite ao indivíduo recomeçar, livrando-se dos traumas anteriores, não livrando-se no sentido de não ter que responder por eles, mas fazendo com que eles não sejam um fantasma na vida de cada indivíduo. Né? O que é o Espiritismo, ele traz até um exemplo prático do que poderia acontecer. Supondo que o indivíduo, condenado às galés, tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem, que acontece quando ele termina o cumprimento da pena? A sociedade o repele, e essa repulsa o lança de novo nos braços do vício. Se, porém, todos desconhecessem os seus antecedentes, ele seria bem acolhido. E se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto e andar de cabeça erguida, em vez de obrigado a curvá-los sob o peso da vergonha do que não pode olvidar. Então ele fala da situação de um condenado que nada ilustra melhor o que estamos falando. Né? Um condenado hoje, ele sofre os estigmas da sociedade. Então aqui, todos nós, em vidas passadas, cometemos crimes, condenados pelas leis de Deus ou condenados pelas leis dos homens. Então, quando reencarnamos e esquecemos, é uma nova chance dada, porque não sofremos ali os estigmas que sofreríamos quando nos olhassem e vissem, vamos dizer assim, o nosso currículo pregresso. E nem nós olharíamos para outras pessoas com os preconceitos daqueles crimes cometidos. Agora, o que há de convergente, né?
E essa convergência não é que o Espiritismo aceita a terapia de vidas passadas, mas foram pontos que o próprio Wise foi encontrando e foi assimilando para a sua formação pessoal. Então, não podemos dizer que houve um processo de conversão do autor de maneira nenhuma, mas a partir do momento que ele foi desenvolvendo esse trabalho científico, por meio da pesquisa, da observação, do registro, de toda a metodologia científica, ele foi adquirindo para si conceitos muito próximos de conceitos evangélicos, evangélicos no sentido assim, seguidores do evangelho, conceitos doutrinários, mas ele, claro, com o seu olhar científico. Então, ele conclui, por exemplo, a prova científica da existência de vidas sucessivas. A partir da observação desses vários fatos, dos seus vários pacientes. Outra coisa que ele vai descobrindo, que escolhas são feitas antes do processo reencarnatório. Então, ele torna isso fato para ele, né? De maneira assistemática. São reconhecidos pontos evangélicos, né, como eu disse, e necessidade de perdão e ajuste de contas. Então, ele vai observando nos seus pacientes que, quando há o perdão, o paciente consegue caminhar de maneira mais eficiente e a cura realmente se opera. Esse trauma, o trauma que o paciente relata, consegue ser deixado para trás. Aqui fiz uma lista desses pontos convergentes. Não é para podermos ver assim, coisas que são citadas na obra de Wise e que nós podemos encontrar referências nas obras básicas da codificação. Não cabe aqui ler todas, mas, por exemplo, constatação da natureza divina, constatação da imortalidade da alma, efeitos físicos. Olha quantas coisas nós levantamos. Perturbação pós-morte, comunicabilidade dos espíritos, vidas sucessivas como possibilidade de aprimoramento. Então, cada ponto aqui, se nós formos pesquisar, claro que isso está mais claro no artigo escrito, nós encontramos referências nas obras básicas. Não está igualzinho no livro, mas há várias referências do autor. E é muito interessante que como que isso se opera para o Wise, em que há um momento em que ele presencia a própria mediunidade de Catherine. E ela, em comunicação, ela relata, né, a presença do pai e do filho de Brian Wise nesse depoimento. Seu pai está aqui, seu filho, que é pequeno, também. Seu pai diz que você o reconhecerá porque se chama Avron e sua filha tem o mesmo nome. Ele morreu de coração. O coração de seu filho também é importante, porque é invertido, como de uma galinha. Ele fez um grande sacrifício de amor a você. A alma dele é muito evoluída. Sua morte pagou a dívida dos pais. Ele também quis mostrar que a medicina tem limites, que seu campo de ação é muito limitado. Então, isso foi uma comunicação por intermédio de Catherine. Então, qual é a nossa conclusão? Que a TVP, a terapia de vidas passadas, com seus prós e contras, comprova a universalidade dos ensinos dos espíritos, pois permite que se chegue à mesma conclusão por caminhos diversos. Kardec, usando seu método de investigação também, de questionar os espíritos, e relatar aquilo que foi perguntado, que foi questionado, e o Wise pelo seu método científico. Eles chegam ao mesmo caminho, a reencarnação. Não é uma prática espírita ou com o espírito, já que a reencarnação não é um conceito exclusivo do espiritismo, mas é uma terapia conseguida aí por métodos científicos. E isso nos dá perspectivas para continuarmos falando sobre o tema. Justamente como expliquei, eu não sou psicóloga, não sou médica, sou professora. Né? Então, não tenho a experiência médica, mas nos dá indício, todos aqueles pontos que eu citei, de continuarmos fazendo aquela relação
entre a doutrina e analisar outras obras que foram escritas depois dessa, porque elas também vão trazer elementos e um amadurecimento do próprio pesquisador a respeito dessa conceitualização que ele faz de reencarnação e a sua teoria de vidas passadas. Eu agradeço a atenção de todos e aguardo todos no debate.